Boa noite. A escolha do argentino Jorge Mário Bergoglio surpreendeu quem aguardava o anúncio do novo Papa. No primeiro pronunciamento, ele brincou com os fiéis e agradeceu ao antecessor Bento XVI. Foi a frase mais aguardada dos últimos dias. Habemus Papa. Temos um Papa, anunciou o cardeal Jean-Louis Thuram. Logo em seguida, foi revelado o nome do escolhido. Jorge Mário Bergoglio, cardeal argentino, que a partir de agora adota o nome de Francisco. Uma surpresa para quem desde cedo acompanhava o conclave. Choveu praticamente o dia todo e a Praça São Pedro se transformou num tapete de guarda-chuvas coloridos. As duas eleições da manhã terminaram com a fumaça preta. À tarde, uma gaivota que pousou bem em cima da chaminé divertiu o público que aguardava notícias da Capela Sistina. A expectativa foi aumentando ao anoitecer, até que veio o sinal. Pouco depois das 7 da noite, 3 da tarde no Brasil, a fumaça branca sai da chaminé da Capela Sistina, anunciando que um novo Papa foi eleito. As atenções de todos aqui agora vão se voltar lá para cima, o balcão da Basílica de São Pedro, onde logo mais o escolhido vai ser apresentado. Foi mais de 1 hora de espera até o Papa eleito surgir. Em italiano, ele se apresentou com uma brincadeira. Parece que meus colegas cardeais foram buscar o bispo de Roma no fim do mundo. Quase alla fine del mondo. Uma alusão ao fato de ser o primeiro Papa não europeu em mais de 1.300 anos. E também o primeiro sul-americano da história da Igreja. Depois, o argentino agradeceu ao antecessor, o Papa Emérito Bento XVI, e pediu que os fiéis orassem por ele. O Papa finalizou com a tradicional bênção Urbi et Orbi, à cidade e ao mundo. E daqui a pouquinho a gente volta ao vivo de Roma com a repórter Luciana Liviero e outras informações sobre a eleição de Francisco I. Vamos falar agora do julgamento de Misael Bispo. O depoimento mais esperado desse julgamento do ex-policial Misael Bispo de Souza, acusado de matar a ex-namorada Mércia Nakashima, aconteceu hoje. Então vamos agora ao Fórum de Guarulhos, onde está o repórter Eduardo Ribeiro. Eduardo, boa noite. Como é que Misael se defendeu diante dos jurados? Basicamente tentando mostrar aos jurados, boa noite Ana, que amanhã podem ser eles, no lugar de Misael, vítimas de um erro de uma investigação policial. Misael falou por quase 2 horas no interrogatório, o promotor de justiça e o assistente da acusação abriram mão de fazer perguntas, o que surpreendeu aqui muita gente. Misael falou hoje pela primeira vez diante do juiz e dos jurados, no dia em que o pai dele, que veio da Bahia para assistir a esse julgamento, completa 71 anos de idade. E Misael começou alegando inocência. Veja. Foi o senhor que matou Mércia Miki Nakashima no dia 23 de maio de 2010? Não, excelência. Não? Não. Além disso, Misael Bispo de Souza tentou mostrar aos jurados que é incapaz de matar. Em 2009, ele sofreu um acidente, recebeu uma descarga elétrica, perdeu um dos dedos da mão direita e também teve uma deformidade no pé direito. Ele alega que não consegue disparar uma arma de fogo e que, inclusive, teria medo de trabalhar nas ruas como policial. Acompanhe. Sinceramente, eu tinha medo. Teve um dia, inclusive, eu não tenho vergonha de falar para o Brasil inteiro ouvir, que teve quando eu estava fazendo estágio lá em Franco da Rocha, os colegas trocando tiro com marginais, eu entrei debaixo da viatura e me escondi debaixo da viatura. Tá? Então, eu não tenho coragem de tirar a vida de ser humano nenhum. Misael, que também é advogado, alegou com muita veemência que é vítima de uma armação e que a polícia, em alguns momentos, forjou provas contra ele, como o sapato que apresenta resíduos que o colocam na cena do crime. Acompanhe. Não presenciei ele levando meu sapato e nem também as demais coisas, que é uma lista imensa que está aí. Tinha algum parente seu na casa? Não. Simplesmente meu irmão abriu a chave, ele entrou lá e não permitiu meu irmão acompanhar. Ele fez a varredura dele lá, não foi... Ele sequer abriu a sapateira, que ele disse que só tinha 2 pares de sapato. Primeiro a escolher o nome...
Patoli, que foi o perito que foi até a casa de Misael recolher 2 pares de sapato e que fez uma varredura, que fez uma perícia. Ele me disse que foi acompanhado por outros 7 profissionais e que o irmão de Misael abriu a porta para ele e que não houve nenhuma arbitrariedade. Num dos momentos mais importantes do julgamento, Misael olhou nos olhos dos jurados e jurou que jamais esteve na represa onde Mércia foi assassinada. Veja. Eu nunca estive em Nazaré, na represa de Nazaré. Nunca, nunca, juro pela vida da minha filha. De 11 anos, eu nunca estive na represa de Nazaré. Então, na versão do senhor, forjaram provas em relação Tenho certeza disso, eu não tenho dúvida, tenho certeza, porque eu não matei ninguém. Linguagem mais popular que forjaram provas, ele está dizendo que forjaram essas provas. E nunca queira serem vítimas da polícia. O problema, segundo o promotor de justiça, é que Misael já apresentou outras versões no decorrer desses quase 3 anos, como, por exemplo, que teria feito uma campanha, teria passado pela represa em 2008. Amanhã chega o momento dos debates e o veredito deve sair por volta das 5h30 da tarde. De Guarulhos, Eduardo Ribeiro. Obrigada, Eduardo. E o advogado da família daquele ciclista que foi atropelado na Avenida Paulista quer que o motorista do carro que o atropelou, Alex Siwek, responda por tentativa de homicídio e não por lesão corporal. A boa notícia é a doação de uma prótese que vai ajudá-lo nas atividades do dia a dia. Hoje, a mãe de David contou como tem sido a recuperação do filho. A mãe do ciclista, David Santos Souza, passou o tempo todo com as fotos do filho nas mãos. Ela disse que quase não dorme, que não vai ao trabalho e que não sente raiva do motorista que atropelou o filho. Eu não posso dizer que eu vou ter raiva porque ele não vai trazer o braço do meu filho de volta mais, né? Mas só que tem que ser feita a justiça, né? Comovido com a história de David, seu Nelson, dono de uma loja de próteses, resolveu fazer uma doação para o limpador de vidros. Vamos colocar o que é de melhor para restabelecer a cidadania desse rapaz novamente. E nós vamos ajudar fazendo a prótese dele, é o mínimo que podemos fazer. Nos próximos dias, um técnico em prótese vai até o hospital onde o David está internado para fazer uma avaliação e saber qual o nível de amputação do braço do rapaz. A partir desta análise, uma prótese será confeccionada especialmente para ele. A alta tecnologia da peça vai possibilitar a ele até mesmo desenhar. A mãe está impressionada com a força de vontade do filho. Ele não desistiu do sonho dele, que ele vai terminar o ensino médio e que ele no meio do ano ele quer começar a fazer um curso técnico de segurança. A gente fica torcendo. E nós vamos agora ao vivo ao Vaticano com Luciana Liviero. Luciana, o Papa Francisco I é da linha um pouquinho mais conservadora da igreja, né? Ana, boa noite para você, Celso, a todos aí no Brasil. Olha, na verdade, ele é conhecido por transitar tanto entre os conservadores quanto entre os reformistas. Isso talvez explique aí a escolha dele agora como novo Papa. E uma curiosidade, Ana, muita gente aqui se perguntando, é Francisco I ou é Francisco? Na verdade, o Vaticano usa oficialmente apenas Francisco. Ele foi apresentado como Francisco. Não que ele não seja Francisco I, ele será assim quando houver e se houver um Francisco II. Mas agora nós vamos então conhecer um pouco mais da vida deste argentino que acaba de ser eleito Papa. Nascido em Buenos Aires no dia 17 de dezembro de 1936, Jorge Mário Bergoglio é de família de classe média e tem 4 irmãos. Na juventude, uma doença respiratória o deixou com apenas um pulmão. Se formou em engenharia química antes de começar a carreira na igreja. No final da década de 50, entrou para a ordem dos jesuítas. Estudou filosofia e teologia e, em 69, foi ordenado sacerdote. Durante a ditadura argentina, na década de 70, ocupou o cargo de comando na ordem dos jesuítas do país. Na época, foi suspeito de ser cúmplice no sequestro de 2 jesuítas, mas negou as acusações. Tornou-se arcebispo de Buenos Aires em 98 e 3 anos mais tarde virou cardeal. Foi crítico do governo durante a crise econômica argentina no final da década de 90 e início dos anos 2000. Atacou os políticos falando sobre a pobreza e a marginalização do país.
Seus biógrafos o descrevem como um moderado com forte poder de negociação. Seria bem visto pela ala reformista da igreja por sua postura liberal em relação à justiça social. E também pelos conservadores por conta da ortodoxia nas questões sexuais. Tem uma relação complicada com a atual presidente Cristina Kirchner por ser contra o casamento gay. Homem modesto, de hábitos simples, como andar de ônibus, seu nome apareceu como um dos possíveis sucessores de João Paulo II em 2005. A eleição entre ele e Joseph Ratzinger teria sido acirrada. Bergoglio não gosta de exposições públicas, mas entre suas paixões estão o futebol, o tango, textos de Dostoiévski e outros clássicos. Ficou conhecido em 2001 por lavar e beijar pés de pacientes portadores do vírus da AIDS. Deve ser um papa da evangelização, não é, Luciana? Agora, ao contrário do que muita gente pensava, ele não é dos mais jovens, tem 76 anos. Isso significa alguma coisa? Pelo visto, a experiência falou mais alto, né, Ana? Todo mundo estava esperando um papa mais novo, mas isso não aconteceu. Aliás, se a gente lembrar, Bento XVI, quando foi eleito papa em 2005, também tinha já 78 anos de idade. O Francisco, Papa Francisco, pode ter um pontificado curto devido a essa idade e também pelo trabalho que ele vai enfrentar. Recuperar a imagem da igreja envolvida em escândalos e também reconquistar a confiança dos fiéis. O Papa eleito teria conversado hoje ainda com o Papa emérito Bento XVI por telefone, que teria desejado boa sorte então na nova missão do Papa Francisco. Ao vivo do Vaticano, Luciana Liviero para o Jornal da Record. Obrigada, Luciana. O que significa para um ator dar vida a uma figura tão fascinante quanto José do Egito? O jovem Rick Tavares, que interpreta José, garante: ele não vai ser mais o mesmo depois da minissérie da TV Record. A transformação de um menino em homem e o sofrimento que ele enfrenta no caminho. A minissérie José do Egito mostra as diferentes etapas do personagem principal. A chegada já como o preferido do pai. Nasceu! A infância cheia de conflitos com os irmãos. E a vida dura, longe da família. Eu preciso de água. Trata de polir a própria saliva se quiser beber. Rick Tavares conseguiu conquistar o público com o drama do jovem José. Seu. Foram meses de trabalho e desafio. E de todas as cenas que o ator gravou, uma foi a mais marcante, pelo risco. A queda do poço já dentro do estúdio tinha 9 metros. Só que com corda e cair em cima de um colchão também de espuma. Eu fiz tudo. Eu gosto, porque eu gosto, né, de fazer sem dublê e tal. A gente tem todo o respaldo da equipe da produção. Levar tão bem um protagonista logo no início da carreira pode ser transformador. A gente amadurece bastante, né? Primeiro porque estar fazendo José é um peso. Então é uma responsabilidade você ter que fazer um personagem, uma pessoa que aconteceu há 3.700 anos atrás. Eu estou aprendendo. Um dia eu chego lá. O corpo de um menino de 5 anos foi encontrado dentro de um poço na Baixada Fluminense. A polícia investiga se esse crime teria relação com uma suposta dívida de tráfico feita pelo irmão do menino. No velório, a dor pela perda de Matheus. Na casa da família, o medo e as lembranças do menino. Todo mundo para ele era tio, tia, abraçava, era muito carinhoso. O corpo de Matheus Pereira, de 5 anos, com ferimentos, foi encontrado dentro deste poço no quintal da casa dele em Queimados, Baixada Fluminense. A polícia investiga se a morte tem relação com uma suposta dívida do irmão mais velho, de 19 anos, viciado em drogas. Esta testemunha diz que a família vinha sendo ameaçada por traficantes da região. Um deles entrou aí, ameaçou a mãe, falou que a mãe tinha que pagar a dívida, a mãe falou que não ia pagar. Uma dívida pelo conserto de um aparelho de TV teria motivado um outro crime brutal na Zona Oeste. A vítima foi uma garota de 11 anos. O assassino, confesso, acabou preso há 2 dias. Parentes e amigos da criança encontrada no poço prestaram depoimento na delegacia.
3 suspeitos apontados pela família de envolvimento no desaparecimento do menino foram interrogados pela polícia e liberados em seguida. O delegado que investiga o caso não quer se precipitar e prefere aguardar o resultado do laudo do Instituto Médico Legal. A gente vai saber se a morte foi ocasionada pela queda ou foi anterior e vai descrever no corpo do garoto as lesões para a gente poder avaliar se são lesões desproporcionais a uma eventual queda. Há uma semana do fim do verão, o tempo já começa a esfriar no sul e no sudeste. Alerta para mar agitado nas praias do Paraná até o Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte. O satélite mostra que uma frente fria já se desloca em direção ao litoral da região sudeste. Amanhã ela forma um canal de umidade até o Amazonas e causa tempestades. São previstos grandes volumes de água nas regiões sudeste, centro-oeste e norte do país. O dia fica ensolarado em Roraima, no nordeste e nesta parte do sul. E vai esfriar ainda mais na fronteira com o Uruguai. Bagé amanhece com apenas 6 graus e faz 8 em Urupema. A temperatura também cai em São Paulo. Amanhã, a máxima é de 22 graus. Mas, por causa dos ventos, a sensação será de mais frio. Em Fortaleza, faz 33. Os governadores reunidos em Brasília defendem a busca de um acordo para evitar as perdas impostas pelas novas regras dos royalties do petróleo. Eles vão ao Congresso para pedir, entre outras coisas, maior participação na arrecadação federal e correção mais justa para as dívidas dos estados. Desta vez, a iniciativa de ouvir os governadores partiu do comando do Congresso e a reclamação geral é que os estados estão quebrados. A União é a mãe de 27 filhos. Uns estão esquálidos. Reunidos desde a véspera em Brasília, os governadores fecharam uma pauta com 4 reivindicações de consenso. Querem que o Congresso vote projetos para mudar o índice que corrige a dívida dos estados, proibir na Constituição a criação de novos gastos sem previsão de receitas, ampliar o fundo de participação dos estados com mais 2 contribuições, a COFINS e a CSLL, além de deixar de pagar para a União o PASEP. As dificuldades financeiras aumentam a disputa pelo dinheiro do petróleo e alguns governadores até já temem perder esta batalha junto ao Supremo, ou então que a Justiça demore demais a decidir a questão dos royalties do petróleo. Por isso mesmo, já querem acordo. O governador de Pernambuco sugere que a União antecipe o dinheiro do petróleo aos estados não produtores ou que todos abram mão de 1/3 da renda dos royalties em favor dos que não produzem petróleo. Nós poderemos aí sim ter uma votação de consenso, sem dividir o Brasil. Não vejo clima para esses setores vitoriosos se sentarem para conversar. A primeira sessão da Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo deputado Marco Feliciano, acusado de publicar mensagens racistas e homofóbicas na internet, foi tumultuada e teve troca de ofensas. De um lado, gritos de manifestantes contrários ao deputado. Racista! Racista! Fundamentalista! Do outro, integrantes da própria comissão entraram em confronto. Feliciano abriu os trabalhos pedindo perdão àqueles que ofendeu. Se em algum momento alguém se sentiu ofendido por alguma colocação minha, que em qualquer época peço as mais humildes desculpas. Mas ao longo da sessão discutiu várias vezes com integrantes da comissão. A palavra da senhora está caçada nesse momento. Eu quero nesse momento votar nesse momento. Alguns deputados acusaram Feliciano de desrespeitar o regimento e se retiraram. Eu vou me retirar em protesto. O senhor não tem legitimidade para ser presidente, para estar sentado aí. A rejeição a Marco Feliciano para presidir a Comissão de Direitos Humanos veio depois de declarações dele consideradas racistas e homofóbicas. Agora, deputados da comissão contrários ao presidente pretendem criar uma frente parlamentar pró-direitos humanos. É preciso que essa casa reaja a isso. Essa casa não pode ver o que aconteceu hoje e simplesmente se calar. Sobre o futuro dos trabalhos da comissão, o pastor ironizou. Vai ser uma benção, vai ser uma benção. As rotas dos contrabandistas para fugir da fiscalização e o helicóptero capaz de localizar os criminosos mesmo durante a noite. Na reportagem da série Guerra ao Contrabando, vamos acompanhar as perseguições aos criminosos. Eles usam as estradas de terra para entrar no Brasil com drogas, armas e produtos falsificados.
Periferia de Foz do Iguaçu. O helicóptero da Receita Federal, equipado com uma câmera de visão noturna, segue um carro em atitude suspeita. Está indo em direção à República do Líbano pela favelinha. O motorista esconde uma caminhonete debaixo de uma árvore. E descarregou e já saiu. Voltou. Subiu a favelinha agora em direção à Rua do Capitão. Positivo, estou acompanhando o que você está falando, nós estamos voltando à República do Líbano. Uma equipe em terra é avisada. Está subindo o estradão. Parou no meio. Aquela casa que tem ao lado daquele antigo campo de futebol. À sua direita, esse carro parado aí à sua direita. São servidores da Receita Federal que seguem as orientações para chegar ao local da denúncia. Na pracinha aqui, tô virando à direita. Afirmativo, 300 metros aí na sua frente. Saiu o Huawei aí. É uma casa aparentemente como outra qualquer, mas a Receita Federal e a Polícia Federal desconfiam que o endereço possa estar sendo usado como um depósito de mercadorias contrabandeadas. Agora, o morador do imóvel voluntariamente colabora e abre a porta para que os policiais e os auditores da Receita possam entrar. Pode ver tudo, né? Se puder. O policial vasculha tudo e nada. Encontra apenas 3 pneus de caminhão deixados pelos contrabandistas na porta da casa. Eu não sou responsável das coisas que estão para fora, não. A pessoa pega e deixa qualquer coisa aí, eu não posso ser responsável. Não sei, não vi, ué. Outro chamado, desta vez da Polícia Rodoviária Federal. 6,5 kg de pasta base de cocaína e 8 fuzis apreendidos. São armas de uso restrito, de alto poder ofensivo e provavelmente seriam utilizadas por quadrilhas de traficantes. As armas estavam escondidas aqui no porta-malas, enroladas nesses cobertores. Quem dirigia o carro era uma menor que tem 17 anos. Ao ver um dos policiais, ela ainda tentou fugir, mas acabou apreendida 2 quilômetros depois. A viagem seria de Foz do Iguaçu a Cascavel, também no Paraná, mas foi interrompida no meio da noite. E a jovem acusada de tráfico. Era só até Cascavel, era perto, achei que não ia acontecer nada. Só tô pensando na minha mãe, desgosto. O helicóptero localiza mais um veículo a serviço do crime. O piloto avisa a equipe em solo e comemora mais uma apreensão. Vira à tua direita agora, vira à tua direita. Bem na tua frente aí, esse veículo aí, bem na tua frente. Tá carregado aqui, 80. Valeu, obrigado, 55. A noite na fronteira segue agitada. A próxima ocorrência envolve um grupo de sacoleiros. A informação é que tem maconha dentro do ônibus. As mercadorias contrabandeadas ocupam metade do espaço das poltronas. E entre as sacolas, maconha, em grande quantidade. Parece que deve ter aí no mínimo uns 50 quilos. Interrogados, os passageiros apontam este homem como sendo o dono da droga. Não, a droga não estava comigo, estava dentro do ônibus. Não é sua? A droga não é minha. O ônibus, que tinha placas frias, foi apreendido pela polícia. A fiscalização agora deixa o asfalto e a cidade. O alvo são os atalhos da zona rural. Agora são 5h30 da manhã. Os servidores da Receita Federal já escolheram um local de parada. É uma estradinha de terra, muito usada pelos transportadores de cigarros contrabandeados. Há outras equipes em outros pontos estratégicos, à espera dos contrabandistas. Armadas e atentas, as patrulhas têm que esperar o momento certo para agir. Tem olheiro em diversos pontos. Então nem sempre o primeiro veículo é o veículo que está transportando a mercadoria. Muitas vezes o primeiro veículo é quem está batendo, é quem está olhando se a estrada está limpa, se não tem forças policiais na estrada. Amanhece. E vem a primeira ordem. Interceptar 2 veículos suspeitos. Começa a perseguição. Estão indo em direção ao domício. O helicóptero, mais uma vez, acompanha a operação. São mais veículos, são mais do que 2 pela informação. Os criminosos usam as estradinhas de chão batido para evitar os postos de fiscalização.
Os agentes da Receita atravessam a caminhonete na pista, mas os bandidos não param. Passou por nós, avisa. Passou por nós. Eles estão na Estrada Velha, passando pelos Cabritos, estão em direção a Santa Terezinha. A dupla consegue fugir. Tem 2 veículos aqui voltando pelo asfalto. O prata e o preto. Mas ainda há outros 2 carros suspeitos também em fuga. O helicóptero grava tudo. Os carros são parados por um dos fiscais. O primeiro bandido se entrega. Mas o segundo carro avança sobre a plantação de soja. Desgovernado, desce a ladeira até cair numa vala. O primeiro carro já foi localizado. É esse aqui. O veículo foi abandonado. Provavelmente deve ser um automóvel roubado. O outro contrabandista ainda tentou escapar, mas não foi muito longe. Cerca de 2 quilômetros depois, o outro automóvel, também já parado por uma outra equipe da Receita Federal. A gente percebe que o carro não tem banco, já preparado para fazer o transporte dos cigarros contrabandeados. O motorista era esse aqui, já foi algemado pelos homens da Receita Federal. Um dia antes, este veículo lotado de cigarros capotou durante uma perseguição. Na fronteira, bandidos, policiais e servidores da Receita travam um duelo permanente. Esta perseguição é impressionante. 2 carros entram na estrada pela contramão. Por sorte, havia pouco movimento. Em seguida, os bandidos decidem dar meia volta e se dividem. O helicóptero decide seguir o carro mais escuro. O motorista faz ultrapassagens perigosas. Segue em alta velocidade. Até que chega a um pedágio. Ele tenta desviar, mas perde o controle e bate na mureta. O criminoso não desiste. Sai correndo, atravessa as pistas, pula a cerca e corre pelo campo. Minutos depois, o homem acabou preso. O contrabando tira emprego na indústria, tira emprego nas lojas, tira emprego na distribuição. O contrabando lesa a saúde pública quando você tem menos dinheiro, menos recurso para investir na saúde pública. Então você vai ter uma deficiência na educação, vai ter uma deficiência na segurança, vai ter uma deficiência na saúde pública. E tudo causado pelo quê? Pelo contrabando. Um crime que o Brasil não esqueceu. Dentro de alguns dias, o assassinato de Isabela Nardoni completa 5 anos. O Brasil não esquece nem a mãe de Isabela. Ela e a avó falaram com exclusividade para a Rede Record. Relembraram a menina amada e revelaram planos para uma nova vida. A nossa reportagem também voltou à cena do crime. Mostramos com exclusividade o interior do apartamento de onde Isabela foi jogada. É um lugar que está à venda, mas que ninguém quer comprar. Armários bem montados na cozinha, imóvel com jeito de novo. Essas imagens exclusivas mostram pela primeira vez o interior do apartamento onde Isabela passou os últimos momentos de vida. A sala, os quartos. Todos os móveis foram retirados pela família Nardoni. As paredes pintadas. Os vidros receberam uma película escura que impede qualquer visualização da parte interna do apartamento, colocado à venda logo após a condenação de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. O casal teve pouco tempo para curtir a casa nova. Eu acho que 1 ano que eles usaram, acho. O
valor pedido pelos donos está bem abaixo do mercado, como conta o corretor. O preço que ele está fazendo, o preço, né? Um pouco abaixo aí do que o pessoal pede, né? Ele me falou, então, tá 100 mil abaixo do que eu acabei de ver. É o preço da tragédia que a pintura clara não ajuda a apagar e os vidros escuros não conseguem esconder. Para esse morador, é difícil uma família se interessar pelo apartamento 62 depois de saber da história. Na sacada do apartamento, a churrasqueira pouco usada, a tela cortada pelos peritos durante as investigações e o patinete rosa que Isabela usava nos fins de semana que passava na casa do pai. Esse funcionário mostra a brinquedoteca do prédio e o pátio. Constrangido, indica também o gramado onde Isabela caiu. Diz que felizmente estava de folga no dia em que tudo aconteceu. Deu sorte de não estar aqui no dia, então. Quando a mãe chegou, a filha ainda estava no gramado do prédio. A minha maior vontade era pegar e levar ela embora dali, levar para algum lugar, levar para o hospital. Aquela história que você sempre vê, não mexe, não encosta, preserva, para que você não possa prejudicar mais, aquela era a minha ideia. Eu queria preservar ao máximo. Eu procurei não deixar ninguém mais chegar perto, vamos se afastar, os policiais que estavam lá, porque eu tenho, na verdade, flashes desse momento. Quando eu cheguei no prédio, a minha filha já estava dentro da ambulância com ela. Eu não cheguei a ver a Isa. Para mim, a Isa tinha levado um tombo. Ela caiu, ela tinha tomado um tombo. Jamais que eu sonhei em algum momento da minha vida que ela tinha morrido ou ia morrer. Foi muita emoção, até dos médicos. Os médicos tiveram muito cuidado para vir falar com a gente quando ela morreu. Porque, na verdade, quando a gente chegou no hospital, a gente nunca podia imaginar. Tinha expectativa que ela ainda... Nunca podia imaginar. Quando eu estava com ela ainda estava com vida. Se a tragédia não tivesse atravessado a vida da família Oliveira, a filha única de Ana, a Isa de Dona Rosa, completaria 11 anos no mês que vem. Queria ver crescer. Queria ver crescer, ter visto crescer. Já seria mocinha, uma mocinha. Mas antes do abril, que comemorava o aniversário, veio um março que marcaria para sempre não só a vida dos parentes mais próximos e amigos, mas um país inteiro. Dá para passar um dia sem pensar nela? Não, eu não passo. E você? Bem, não, é impossível. Sonha, pensa muito? Sonho muito. O que você sonha? Olha, eu já tive pesadelos, que aí esses sempre atormentam, mas eu tenho sonhos, eu já sonhei que a gente estava se encontrando, eu sonho demais com ela e isso me faz bem, eu fico feliz de sonhar com ela. O xodó da família, que a avó ainda carrega tatuado no braço, lembrança pendurada no pescoço. A Isa tá aqui, né? A gente não precisa disso daqui para... A homenagem dela tá aqui, ó, aqui dentro. Ó. A joia da mãe, o maior tesouro escondido na carteira. Tchutchuca. Como da idade, uma menina vaidosa, cheia de poses. Eu tava até vendo uma foto dela esses dias que ela tá na porta de casa com um vestido preto e uma bota alta. Aí ela gritou lá de cima, tira uma foto, a gente morava na casa ainda. Aí ela fez uma pose e ficou toda de lado assim. Gente, aquela foto é demais, é engraçada, é ótima. E é meio a cara dela. A cara dela. Bom, o Brasil... E tem outra que é a cara dela também, é aquela que ela tá com a sua roupa. Com a sua bolsa, assim, que ela salto tinha que alto. vestida, que ela tinha que ir pra escola vestida de mãe. E ela com a roupa da Ana. Com a minha roupa. Quando a gente tinha que sair, a gente se cuidava junto, se arrumava. Mas ela opinava muito na roupa da Carol. Não, opinava, mas ela falava se estava bonito ou não e a gente procurava combinar as roupas quando saía. Da mesma cor. De copiar. De copiar. A gente saía da mesma cor, as duas de vestido, as duas de sapato, da mesma cor e sempre igual. Rotina de mãe e da filha, que se foi breve, sem saber ler e escrever direito. Ela sabia escrever o nome dela, ela sabia escrever meu nome, ela sabia já escrever algumas coisas. Ela não era alfabetizada para escrever, mas se você fosse soletrando para ela uma frase, ela escreveria. Uma menina de sorriso fácil, ansiosa por perder os dentes de leite.
Os dentinhos ela já tinha todos. De leite. Ah, ela tinha um dentinho de leite mole que ela queria porque queria que caísse. Ela queria porque queria que tirasse. E chegou a cair algum dentinho? Não, mas estava bem molinho o dentinho dela. Bem molinho. Ela queria ficar ali com Fica banguela. Assim. Mas como? É a primeira que queria ficar banguela. Ela queria ficar banguela. Ela achava o máximo. No meu quarto é a parede inteira de fotos. Muitas fotos dela. São 108 fotos 108 dela. 108 fotos, minha e dela. Desde que ela nasceu até o último. É um painel, uma parede do quarto. Graças a Deus, ela tinha muita coisa. Então aquilo poderia servir para outra pessoa. Todas as roupas que ela tinha de frio, todas as roupas de calor, todos os sapatos. E aquilo poderia servir para uma outra pessoa. Tem muitas pessoas que precisam. Então, eu tomei essa decisão, eu separei tudo com o maior carinho, eu tirei tudo do armário, separei. Lógico que aquelas mais marcantes, aquelas de datas especiais e tudo mais eu guardei. Eu tenho todas guardadas. Você ainda olha? De vez em quando. Que dá uma bagunçada na cabeça, mas eu tenho roupa dela junto com a minha no meu armário. Uma camiseta que ela fez uma corrida, que a gente fez uma corrida junto. Essas corridas infantis tá junto com a minha. Tem meia dela junto com a minha. Ela nunca vai deixar de ser minha filha. Nunca. Ela só não está de corpo presente. Mas ela está no meu coração, no coração da minha família e no coração de todas as pessoas que se comoveram com isso. Se a saudade aperta, Ana fala mesmo com a filha. Para mim, a presença dela é em todos os momentos. Eu tenho isso muito comigo, eu carrego comigo. Eu, às vezes, até procuro muito não incomodar, mas tento conversar. Ai, filha, é que às vezes tem que tomar uma decisão. Eu, além de pedir opinião para minha família, eu peço uma opinião para ela. Aí eu durmo, eu falo pelo Deus, me dá forças, me ajuda a tomar essa decisão. Filha, colabora, me ajuda também. O amor que fica, a falta que faz. O que restou de um crime que entrou para a história. Março de 2008. O delegado responsável pelo caso deu início às investigações. Um inquérito de muitas páginas, volumes, onde os acusados se apresentavam como vítimas. Um caso complicado. Era um caso que muitas vezes a cabeça da gente entrava lá em parafuso. Um país marcado pela violência contra as crianças, porque um caso entre tantos provocou tamanha comoção e até a fúria em uma multidão de brasileiros. Foi uma bola de neve, isso foi crescendo e as pessoas passaram a viver muitos em função disso. Curiosidade, revolta e indignação que se espalharam na internet, nas redes sociais. Pessoas que discutiam o caso, discussões relacionadas às perícias, às provas. Isso foi crescendo. Algumas comunidades tinham 500 mil participantes. O promotor encarregado do caso tinha nas mãos o desafio de uma acusação sem confissões, sem testemunhas. Dentro do apartamento nós não tínhamos pessoas que pudessem contar o que de fato aconteceu. Claro que o trabalho da polícia científica foi extremamente decisivo para que nós tivéssemos uma visualização completa do que houve. Um caso difícil pela frente, de grande cobrança da sociedade, mas que não era o único na promotoria lotada com 700 processos. Mesmo assim, não demorou muito para surgir as contradições. Com a ajuda da polícia e da perícia, a certeza para a promotoria. Mesmo sem planejamento, os culpados pela agressão e morte de Isabela teriam mesmo sido o próprio pai e a madrasta. A promotoria nunca afirmou que eles premeditaram o crime. Eles foram passear no supermercado e falaram entre si, hoje vamos matar a menina. Em nenhum momento foi dito isso. Ali foi uma situação que já vinha sendo arrastada durante um longo tempo, uma situação de conflito entre aquelas pessoas, que acabou se agravando naquele dia, culminou com agressões praticadas contra a menina e o resultado trágico que todos nós conhecemos. Até hoje, 5 anos depois do crime, a madrasta Ana Carolina Jatobá e o pai Alexandre Nardoni
nunca confessaram o crime, mas segundo as investigações, deixaram muitos rastros. As marcas do chinelo do pai na cama de onde a menina foi arremessada, da tela de proteção na camiseta e no corpo da garota. Tudo desvendado por peritos determinados em encontrar os culpados. O trabalho era incessante. E quando você ia para casa para tomar um banho e relaxar, você não relaxava. Porque você não consegue dormir, você só fica pensando nisso. Todo mundo queria saber o final, né? Para os peritos, as primeiras impressões da equipe no apartamento do casal já derrubavam a versão apresentada pelo pai. No primeiro momento que nós estivemos lá, nós também achávamos tudo muito estranho. Mas para acusar não bastavam suspeitas. Era preciso encontrar evidências que se transformariam em provas. Reagentes para localizar gotas de sangue já removidas. Equipamentos capazes de ampliar em quase 1000 vezes um fiapo da rede de proteção deixada na tesoura da casa. Visitas no local que confirmaram os vestígios no chão, rastros das mãos da menina na parede externa do edifício. Fui verificar se na face externa também existiam gotas de sangue. E para minha surpresa não tinham gotas de sangue, mas tinha assim, a remoção da sujeira da parede do prédio, que foi produzida pelos dedos das mãos dela. Em 25 anos, vou dizer para você que para mim foi uma coisa que me tocou muito. Você chegou a chorar, não? Sim. E os outros integrantes da equipe? Também. Para realizar a perícia com rapidez e precisão, na época, todos os núcleos do Instituto de Criminalística de São Paulo foram colocados à disposição da polícia e da justiça. A missão não era nada fácil. Sem testemunhas, confrontar cada detalhe da versão contada pelo pai, pela madrasta, até chegar à reconstituição completa do crime, minuto a minuto. E para isso, os peritos usaram esse manequim articulado, o mesmo usado em faculdades de medicina, que tem tamanho e peso aproximados ao de Isabela. No dia da reconstituição, uma imagem que causou comoção. Uma reconstituição que durou mais de 10 horas. No momento em que o perito solta o braço da boneca, quem acompanha do lado de fora revive com realismo a crueldade do crime. E as pessoas que estavam lá, elas não imaginavam que tipo de trabalho ia ser feito, né? Então elas não imaginavam que o manequim articulado seria tão semelhante à criança. Mas a partir da reconstituição, o Instituto de Criminalística de São Paulo, um dos mais conceituados da América Latina, conseguiu montar passo a passo uma linha do tempo, incontestável para a defesa. Nessa animação, refazem os passos de Ana Carolina, Alexandre, Isabela e os filhos do casal, por 14 minutos e 21 segundos, do momento em que chegam à garagem do edifício London até o momento em que a primeira ligação é feita dentro do apartamento. Difícil até para os profissionais mais experientes, como a doutora Márcia. A senhora tem um pouco de dificuldade para falar desse assunto, né? É muito cruel, né? De todos os casos que eu atendi, esse foi o mais cruel. Trabalho da perícia, investigação da polícia. Parcerias indispensáveis para que a promotoria pudesse fazer uma acusação incontestável durante o julgamento do casal em março de 2010. Mesmo a portas fechadas, o júri atraiu uma multidão ansiosa do lado de fora do tribunal. No dia 22 de março de 2010, a atenção do país se volta para esse fórum, na zona norte de São Paulo. Durante 5 dias, diante desse plenário lotado, defesa e acusação travaram uma verdadeira guerra jurídica no que seria o julgamento de maior repercussão do país. A decisão ficou a cargo dos jurados, 3 homens e 4 mulheres, que, convencidos, votaram pela culpa dos réus. A sentença anunciada pelo juiz
Uma condenação por homicídio triplamente qualificado e fraude processual foi comemorada nas ruas, como final de jogo de futebol. Dos 1.300 júris que participou, esse foi sem dúvida o mais importante na carreira de Sembranelli, já conhecido por alcançar 98% de condenação dos réus que acusa. Vitória para o promotor, que custou noites sem dormir e lembranças dolorosas para toda a vida. Antes de ser promotor, eu também sou pai. Então, meus filhos eles tinham praticamente a idade de Isabela na época em que tudo aconteceu. Eu sei bem o que isso significa. O promotor de tantas causas não faz outros júris. Segue a carreira no Ministério Público como procurador, sem se esquecer da família Oliveira. Natal, Páscoa, sempre eu mando uma mensagem, a avó, Dona Rosa, também responde com muito carinho. Os peritos também seguem em outros casos, procurando pistas e identificando culpados com a ajuda da ciência e da tecnologia, sem tirar da memória o mais marcante de todos. A senhora acha que vai conseguir um dia se esquecer dessa história? Não. O delegado do caso também mudou de distrito. Comanda investigações em outra região de São Paulo. Mas quando fala de Isabela, ainda demonstra a intimidade de quem a conheceu sim, de uma maneira diferente. Eu conheci você por foto. Eu conheci você vendo o seu caderno da escola, a sua letra. Eu sei como é que é a sua letra. Então, receba o Facebook aqui do Dr. Calixto, tá? Você é uma menina linda, você deixou uma mensagem linda para o país. Uma menina meiga, que com certeza lá no céu você perdoou, assim como outras pessoas têm esse poder de perdoar. 5 anos depois do caso, Dr. Calixto desabafa. Ao se deparar com o corpo de Isabela no Instituto Médico Legal, se esqueceu do trabalho. Comoveu-se como um brasileiro qualquer e não se conteve. Acolheu a menina nos braços. O tio pegou você no colo de uma forma carinhosa. O tio beijou você de uma forma carinhosa. Um beijão bem grande para vocês. E o senhor fez isso mesmo, doutor? Que não é muito comum, né? Tanto é que você me perguntou, emocionou? Pô, você emocionou. Mesmo assim, Ana também tenta seguir a vida. Estudou um tempo fora do país, encontrou um novo amor com quem vai se casar em breve. Planeja ter filhos. Para mim, um filho é uma bênção de Deus e se for um menino ou se for uma menina, eu vou ser feliz do mesmo jeito. Boa sorte, Ana. O Brasil, que acompanhou sua história e se comoveu com tamanha dor, com certeza vai torcer e muito por sua felicidade. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Fiquem agora com a minissérie José do Egito. Uma boa noite para você. Boa noite.